Decidi que eu ia começar a falar. E aqui estou eu. Não fiz programações nem nada. Vamos assim. Tem um assunto que tem tomado conta de mim e no meio do caminho que ele me encontrou, assim, mas ele veio através de um jogo, de um atendimento, e aí ele reverbera, e eu gosto muito disso, eu vejo a vida dessa forma. A vida, os sentimentos, as ideias, os trabalhos, a sensação, tudo isso pra mim é meio antropofágico mesmo, assim. Eu como, saboreio, engulo, antes de engolir, né, fico ruminando aquilo e vai e volta, vai e volta. E aí aquilo vai se transformar dentro de mim, às vezes vai me dar um enjoo, às vezes vai me dar uma dor de barriga, às vezes eu vou vomitar. Eu sei que isso volta uma hora, volta em forma de texto, volta em forma de ideia, de pensamento, de conversa, de troca, e eu sinto que eu tô cada vez mais sendo mais verdadeira, mais Rebeca aqui nesse espaço. Esse lugar onde eu sou terapeuta, sou taróloga, sou escritora, sou maluca, por que não? Sou artista, né? E eu sinto que isso é uma coisa artística minha. Isso é o meu eu artista que faz. Ele pega o que o mundo me dá, come e devolve outra coisa, né? Isso é o que eu sinto. E aí, nessa coisa antropofágica de comer a vida e ser comida por ela, isso não é antropofagia. Eu teria que comer a mim mesmo, né? Mas a vida somos nós. Nossa, muito artista hoje. O que eu vim falar de fato? É sobre isso. Acabei de entender. É sobre isso. Sobre a gente ser comido pela vida e comer a nós mesmos. Que sabor você tem? Qual o sabor que você dá para a vida, para sua vida? Quando a gente vai pensar sobre isso, podem vir muitas demandas, muitas ideias, muitas coisas para a gente refletir e conversar sobre. Mas o que eu quero chegar num ponto agora é sobre a quantidade de lutos mal vividos que a gente carrega. Vocês têm noção disso, assim, real? Da quantidade de lutos efetivos e que a gente já passa desde a nossa infância? Porque não precisa perder alguém para sentir a força do luto. E a gente está num momento onde a ideia de morte, né, a morte se faz presente. Né? Tem vários textos meus aí onde de alguma forma eu estou trazendo esse lugar e eu acho muito importante que a gente dê lugar para a morte. E eu sinto que para a gente entender melhor a morte física e se conectar com ela de uma forma mais leve, e por favor, eu jamais farei referência de que alguns têm que morrer mesmo em prol da economia, mas a morte acontece, né? Independente da situação, independente, em algum momento ela vai acontecer, né? A gente tem que se movimentar para que não antecipe coisas que não tem que acontecer, mas enfim. Mas a morte mítica, ela acontece muito, o tempo todo com a gente. E a gente está tão despreparado e a gente tem tanto medo da morte que a gente não consegue lidar nem com a morte mítica. E o que seria a morte mítica? Quantas vezes na vida você tem a sensação de que uma parte sua morreu? Não, mas aquela lá não sou mais eu. Aquilo lá não tem mais a ver comigo de hoje. Isso é uma morte. Algo em você se transformou, se desfez, se tornou outra coisa. Não existe mais. Isso é morrer. Quantas vezes você simplesmente perdeu as forças e teve que renascer no outro dia? Tem essa sensação de renascimento. Quantas vezes na sua infância, por exemplo, você acreditava tanto em uma coisa e de repente aquilo perdeu sentido e você sente que ficou um vazio imenso em você? Isso é um pouco uma morte mítica. Dentre outras, né? Se a gente for entrar no âmbito religioso, né? Eu sou do candomblé, a gente tem uma morte mítica que é a iniciação. Uma Rebeca existia antes da feitura e nasce um outro indivíduo
com outro nome, inclusive. Eu levo o Rebeca adiante, mas ele ganhou um novo significado para mim. E todas as vezes onde tem passagem, ritos de passagem, é de alguma forma uma morte e um renascimento. Então, se a gente não consegue entender bem a morte física, porque a gente não entende bem, a gente não vive com verdade esse processo da morte mítica, imagina a quantidade de lutos mal vividos que nós temos dentro da gente. E a gente passa por isso, a gente deixa isso pra lá, a gente tem esconderijos incríveis internos que a gente não tem noção sobre isso. E talvez esse momento esteja te convidando para não entender, mas para olhar. O luto não é algo que a gente tenha que entender, a morte não é algo exatamente que a gente tenha que racionalizar e entender. É uma coisa de aceitação e isso exige humildade. Humildade para aquilo que eu não entendo, para aquilo que eu não posso mudar, mas que eu sinto. E se eu sinto, eu dou espaço para que isso exista, para que isso aconteça, porque senão isso vai me sufocar. Então, dê espaço para o choro que você não entende. Olhe profundamente para essa sua vontade de comer e não julga ela. Mas pergunta para o seu corpo o que é que eu estou querendo comer de verdade. O que é que eu quero engolir de mim. E esse choro que não passa, que às vezes parece não ter uma razão ou um motivo, chore você. Chore pedaços de você, chore despedidas que você nem se lembra mais. Chore processos que não fazem sentido racionalmente. Que você tenha certeza de que por que acabaram e que findaram, mas que ainda dói. Simplesmente porque aconteceu. Isso não faz de você nem pior, nem melhor. Isso faz de você uma pessoa. Viva seus lutos. Devore-se. Se aproprie do que você sente, sem racionalizar, só dando espaço.